a irmã Aline tem mencionado, tem me chamado para essa obra de estar presente, trazendo a palavra do Senhor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 ao 18. Assim está escrito: Tu eras querubim ungido, para proteger, te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estava no meio de pedras afogueadas, andavas, perfeito era no teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheu ou se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado, fora do monte santo de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Levou o teu coração, ou levou o seu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão da tua iniquidade, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu pus e fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tomei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos, para que te vejam. Glória a Deus. Estamos dentro de um texto que nós sabemos a figura interpretada desse livro de Ezequiel, que é um querubim ungido. Pegou a figura desse rei de Tiro, que dá uma semelhança, ou uma figura do querubim ungido, que transformou-se em Satanás. Mas, de acordo com esse texto, a qual Deus colocou no meu coração, eu tenho base de um tema, baseado no texto, que é uma pregação temática, que diz: perigos e os cuidados na multiplicação. Vou repetir para você entender: os perigos e os cuidados da multiplicação. Glória seja dada no nome do Senhor. Nós sabemos, pelo que eu aqui anotei, desde os tempos bíblicos, ou dos princípios bíblicos, tem sido uma bênção. Multiplicação tem causado também sérios problemas quando se obtém ou tem a multiplicação. Eu quero basear um exemplo aqui. Roboão conquistou tudo. Roboão teve o que queria, mas quando ele enriqueceu, fortificou, multiplicou e engrandeceu, está escrito: deixou a lei do Senhor. Está aí o perigo. Davi, a Bíblia diz que Davi não respondeu ou não obedeceu a voz de Deus, enumerou o povo. Deus não mandou. Quarto, Gideões se precipitou, ou seja, pensou que 32 mil seriam bons para a guerra. Mas a Bíblia diz que Deus sempre disse: está muito. De 32 mil valentes, ficaram 300. E Deus disse: é o suficiente para vencer uma guerra. Outra coisa, de Canaã, da viagem do Egito para Canaã, 2 milhões saíram do Egito e meio. Eu disse, da viagem para Canaã, 2 milhões e meio saíram do Egito. Mas a Bíblia diz que somente Josué e Caleb entraram. Vejam que a multiplicação, às vezes, não é grande bênção, em si, o que Deus falou, não adianta quantidade. Vamos lá. A Bíblia diz também no Novo Testamento: a seara é grande, poucos são os ceifeiros, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. No dia do Pentecoste, 500
oravam a Deus para receber a promessa da descida do Espírito Santo. E a Bíblia nos informa que somente 120 obteram a promessa. Glória a Deus. Aqui é somente uma tradução, uma introdução sobre os perigos e os cuidados da multiplicação. Eu quero basear aqui algumas passagens bíblicas para que você entenda em tomar cuidado e os perigos da multiplicação. Vamos lá. O primeiro caso da multiplicação nas Sagradas Escrituras foi o próprio Deus que falou a palavra multiplicação. Como assim? Deus deu uma ordem ao casal que estava no Éden. Eu te coloquei no Éden para guardar, para proteger. E eu dou uma ordem: de todas as árvores coma, mas somente uma não comerás, que é a que está no meio do jardim. Pois bem, mas a Bíblia diz, a qual notei aqui, Deus puniu sobre Eva a multiplicação, a dor do parto. Em primeiro lugar, Eva quebrou o princípio de obediência. Porém, se Eva quebrou o princípio da obediência, a qual Deus determinou, dentro da dor multiplicada tinha uma promessa. Vou repetir: dentro da dor multiplicada sobre Eva tinha uma promessa. A semente que está sobre ti, ou que sairá de ti, vai nascer um que vai ferir a cabeça, e tu será gerado diante das gerações um que vai esmagar a cabeça da serpente. E essa promessa se cumpriu em Cristo, na cruz do Calvário, aonde ele venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia, a cabeça foi ferida. Porém, Paulo diz em Romanos 16:20: breve Deus esmagará a cabeça debaixo dos vossos pés. E nesta manhã, a dor está sendo grande, a dor que você está enfrentando é grande, mas dentro dessa dor, Deus tem uma promessa para você. Toda dor, no âmbito espiritual, há uma promessa. Toda dor que Deus provém sobre a sua vida, há uma promessa. Deus tem uma promessa para o teu coração. Somente aguarde o que Deus tem ao teu respeito. Outra coisa, multiplicação nos dias de Noé. A terra estava cheia. Em Gênesis 6:1 está escrito: os homens começaram a multiplicar. Os filhos de Deus quebraram princípio. A população da terra multiplicou. Porém, os filhos dos homens quebraram princípio. E a Bíblia diz que os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens. Quebra de princípio. Mas Deus, está escrito, viu a maldade se multiplicar, a violência se multiplicou. E também no Novo Testamento também está escrito: assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda de Cristo. Nós que eu aprendo aqui, Noé foi um projeto de Deus para preservar
outra geração. Noé foi um princípio de Deus para projetar outra geração. Bem sabemos que Noé, sendo esse projeto de Deus, ele recebeu uma obediência, construir uma arca para preservar outra geração. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo aqui, eu já falei sobre a punição sobre Eva, aonde a dor foi multiplicada, mas dentro dessa dor tinha uma promessa. Dentro dessa dor, Deus estava fazendo uma promessa que serve para a nossa geração. Cristo ressuscitou, nos trouxe vida e estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porém, a multiplicação, ela é boa. A multiplicação, ela é almejada. A multiplicação, Deus tem dado não só na vida espiritual, mas também na vida material. O que eu aprendo aqui, a multiplicação causa contenda, disputa e divisão. Como assim? Baseado em Gênesis 13:15, a Bíblia diz que Abraão, ou Abrão, não tinha ainda sendo mudado, diz que Abrão e Ló não podiam habitar juntos. O que está escrito? Que os pastores de Abrão e de Ló entraram em contenda. Ambos se multiplicaram. A terra não dava para viver junto. Mas sempre tem uma solução para isso. Divisão, separação, contenda, sempre há uma solução. Abraão se levanta, o Abrão diz: a solução entre mim e ti está na base de escolha. Como assim? Escolhe um lado, que eu escolho o outro. Se você escolher a esquerda, eu escolho a direita. Se você escolher a direita, eu escolho a esquerda. Escute, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é bênção. Ló olhou para um lado e disse: eu escolho as campinas do Jordão. Na visão humana, bênção. Na visão humana, frutificava. Na visão humana, coisa boa. Mas na visão de Deus, não era. E Abraão disse: escolha. O resultado disso, que ambos se multiplicavam. Mas o resultado é que a Bíblia diz que Ló foi levado a cativo. Ló foi levado como escravo. Mas Abraão se levantou para socorrer o seu sobrinho. É como eu disse, a multiplicação é boa, mas ela pode causar contenda, disputa e divisão. Mas graças a nosso Deus que Abraão escolheu o lugar certo. Abraão escolheu o lugar que Deus deu essa visão. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, eu já falei aqui, a punição sobre Eva multiplicou a dor do parto, mas tinha uma promessa dentro dela. A multiplicação nos dias de Noé, Deus preservava uma família ou outra geração. Na multiplicação entre Abrão e Ló, ao qual eu falei, causou disputa, contenda e divisão. E a quarta multiplicação, o que me chama a atenção, no livro de Êxodo,
nos informa que Moisés havia nascido. Moisés nasceu num tempo de crise. Havia José e toda a geração morta e o faraó da época. Mas quando morreu José, o faraó da época e aquela geração, a Bíblia nos informa em Êxodo 1:7, frutificavam, multiplicavam e aumentavam. A multiplicação daquele povo hebreu causou inveja. A multiplicação daquele povo causou raiva dentro do povo. Mas o que me chama a atenção é que eles disseram: temos que parar este povo, temos que parar o crescimento deste povo, temos que parar, temos que fazer alguma coisa para esse povo não crescer. E a Bíblia diz que usaram estratégia. No capítulo 1, versículo 10, usaram estratégia para neutralizar o crescimento. Eu acho lindo que no 1, versículo 12 diz: quanto mais batia, o povo crescia. Quanto mais impedia o crescimento, o povo crescia. Quanto mais bate, cresce. Quanto mais tentam impedir o crescimento, cresce. E esta igreja, quanto mais tentam impedir o crescimento, o nome do Senhor é glorificado e ela tem crescido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estive observando no versículo 12 que eles enfadavam. Ele tinha ânsia de raiva ou de náusea com o povo. Um recado aqui de Deus: se alguém se levantar contra a obra do Senhor, não sai barato. Esta obra tem crescido e o nome do Senhor sempre vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, o que me chama a atenção, a multiplicação dos judeus na Pérsia. Nós sabemos a história que o rei da época, rei Assuero, tinha a sua esposa, rainha Vaste, e certo dia, esse rei foi a um banquete, e nesse banquete, ele chamou várias províncias para visitar o seu reino, e províncias vieram para fazer uma festa, um banquete, junto com o rei. E o rei disse: diga a minha rainha Vaste que venha ao banquete. E ela recusou. Dessa recusa de Vaste, Deus tinha ainda uma rainha que iria se levantar diante de uma promessa. Ou seja, na multiplicação dos judeus na Pérsia, começou o perigo. No livro de Esther, capítulo 3, versículo 1, Amã, escute essa, Naamã, ele é exaltado, Naamã, ele é colocado em lugar de destaque, e esse Amã começou a ver, quando ele passeava nas cercanias do reino, o único que se prostrava era Mardoqueu. E disseram: olha, tem aí um homem chamado Mardoqueu, que quando você passa, ele não se reverencia, ele não se prostra. E começou a perguntar quem era ele. Ele é um povo judeu,
E a ira de Amã foi até ao rei. Olha, tem um povo aí que está se multiplicando. Tem um povo aí que está crescendo muito. Tem um povo que está se engrandecendo. E a Bíblia diz que Amã pediu que o rei fizesse um decreto: exterminar o povo judeu. Olha aí, todo crescimento na obra do Senhor vai se levantar oposição para impedir o crescimento. Mas quanto mais bate, mais cresce. E a Bíblia diz: quando Mardoqueu soube do decreto, mandou um recado para Esther: minha sobrinha, houve um decreto para acabar com o nosso povo. Houve um decreto para exterminar o nosso povo, os nossos irmãos. Amã foi até o rei falando que o povo judeu está crescendo, que não tem as leis deles, são diferentes. Mas a Bíblia diz que Mardoqueu disse: se você se calar, vou dizer de novo, se você se calar, de outra parte virá socorro. Mas Esther estava no lugar certo, para o tempo certo, e ela não se calou. Ela se levantou e teve o risco de vida. Ela teve o risco de entrar na presença do rei sem ser chamada. E a história diz que ninguém ia entrar na presença do rei sem ser chamada. E a história diz que alguém se levantasse, entrar perante ao rei, ele levantava o cetro, ou abaixava o cetro. E naquele dia, ela entrou. E o rei fez a ela uma pergunta: que tens, minha rainha? Até a metade do reino será te dado. Me fale o que está acontecendo. E ela não falou ainda. Preparou um banquete. Convide Amã para esse banquete. Convide Amã para nós fazer um banquete. E fizeram. E na outra vez, ela revela: eu sou judia, meu povo judeu, houve um decreto para exterminar os meus irmãos. E o rei se levantou. Amã havia feito uma forca para Mardoqueu. Escute essa. Existe uma lei na Bíblia que não falha. É a lei da semeadura. É a lei da plantação. Aquilo que semeia será colhido na mesma proporção de que se plantou. Está escrito que a Bíblia diz que essa forca preparada para Mardoqueu, o próprio Amã foi enforcado nela. Todo crescimento, toda multiplicação, aquilo que você almeja e tem crescido, sempre haverá oposição. Mas não se preocupe, que Deus está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. Ele está no controle da multiplicação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá agora para o Novo Testamento. A Bíblia nos informa que aqueles homens e mulheres estavam no cenáculo, orando em busca da promessa. 40 dias orando,
com 50 dias, está escrito que houve o Pentecoste. Entrou sobre a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu não sei a promessa que você está pedindo agora. Eu não sei quanto tempo você pede. Mas eu creio que a oração de um justo faz os seus efeitos. Deus não mudou. Ele é hoje, ontem e eternamente. Ele não mudou. E a Bíblia diz que a multiplicação foi tão grande. 120 receberam a promessa. Pedro prega a palavra. Pedro entrega a palavra do Senhor. Em Atos 2:41 está escrito: quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. E não para por aí. Pedro prega e está escrito: quase 5.000 almas se renderam ao Senhor. De 120 estão aqui quase 8.000 almas diante da presença do Senhor. E foram até Gamaliel. Atos 5, 36 ao 39. Foram a Gamaliel, diz: Gamaliel, há um povo aí que se levantou, que está aparecendo, que não guarda a nossa lei de Moisés. É um povo que está se multiplicando. Quando eles aumentam, cada dia nos está nos preocupando. Aí Gamaliel diz: não incomode este povo. Não se levante contra este povo. Por quê? Se for de Deus, vão crescer mais ainda. Se não for, vai se desfazer. Mas a obra do Senhor ainda estava crescendo. Esta igreja tem crescido. Esta igreja tem multiplicado. Porque Deus está no controle do crescimento. Por isso que eu digo: os perigos e os cuidados da multiplicação. E a última revelação desta palavra está escrito: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O próprio Cristo disse estas palavras, que edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso quer dizer que a igreja está crescendo. Eu tenho como base, eu posso falar aqui da Igreja Assembleia de Deus, aonde dois homens chamados Daniel, Berg e Gunnar Wingre. A história nos diz que um deles teve um sonho. E esse sonho mostrava um nome: Belém. E ele, sem saber o que era Belém, foi pesquisar esse nome, Belém, em uma biblioteca. Deus deu o sonho e aparecia Belém. E quando eles pesquisaram, esse nome Belém era uma cidade no mapa mundi ou mundial no Brasil, aonde Deus tem mostrado uma obra para esses homens de vir ao Brasil. Dois suecos vieram ao Brasil
pregaram o Evangelho, mostraram a grandeza de Deus, edificaram em várias cidades igrejas, e Deus tem multiplicado, Deus tem feito crescer esta obra. E graças ao nosso bom Deus, que este Evangelho chegou em Rio Largo. Este Evangelho chegou nessa cidade. Este Evangelho tem chegado na cidade de Rio Largo. Eu quero falar dos dias atuais, se não falha a memória. No ano de 1998, chega nessa cidade pastor Arnóbio e sua esposa, irmã Antônia. Eram mais ou menos de 13 a 15 congregações. E Deus tem feito esta obra multiplicar. Deus tem feito essa obra crescer. E hoje nós temos na cidade de Rio Largo 33 congregações em cada bairro, para o nome do Senhor ser glorificado. E Deus tem feito crescer. Estamos mais crescendo para a glória de Deus. Há ali um terreno em Buriti, que breve será construído um templo em adoração e glorificar o nome do Senhor. Eu posso falar de mim. No ano 2001, para a glória de Deus, nosso pastor fez o nosso casamento. Em 1999, ele me batizou nas águas. No ano de 2003, tenho entrado no ministério. E uma palavra para o teu coração: Rio Largo tem sido um celeiro de pregadores. Rio Largo tem sido um celeiro de missionário, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Várias vidas saíram daqui, estão pastoreando, saíram da cidade de Rio Largo, e Deus tem feito crescer esta obra, e o nome do Senhor sempre tem sido glorificado. E nesta manhã, quer multiplicação? Quer frutificar? Quer ser engrandecido e abençoado? Cuidado. Os perigos e os cuidados da multiplicação. Quanto mais você pede a Deus, mais será cobrado de ti. Quanto mais você quer alcançar vitória, mais será perseguido. Toda multiplicação se levanta oposição, mas está caído por terra. Sempre o nome de Jesus será glorificado. E eu te pergunto: essa dor que você está passando, essa crise que você está passando, creia que dentro desta dor há uma promessa de Deus. Dentro dessa circunstância que você está passando, há uma promessa de Deus. E eu te convido, nesta manhã, a você se render aos pés do Senhor. Eu não sei a tua causa, eu não sei o teu problema, eu não sei a circunstância da tua vida. Meu companheiro pregava aqui que aquele cego estava na beira do caminho. Aquele cego estava na beira do caminho. Mas um dia, Jesus ia passando. Jesus ia passando na hora certa e o tempo certo. Não perca
perca as oportunidades quando Jesus estiver passando. Não perca as oportunidades quando Jesus está caminhando. E foi neste dia que Jesus entrou em Jericó. E aquele homem, assentado na beira do caminho, mendigando. E ele, quando ouviu a multidão passar, ele perguntou: o que está acontecendo? Jesus está passando. O que está acontecendo em Jericó? Jesus está passando. E não é diferente. Jesus está passando na tua vida agora. Você pode estar afastado, pode estar no caminho, e nesse caminho agora, Jesus está passando. Eu te convido nesta manhã a você se render aos pés do Senhor. Na beira do caminho, sempre Ele está passando. Não perca a oportunidade. Jesus está passando. A dor da tua vida agora, a única solução é Jesus. A dor que você está passando, a única solução é Jesus. E eu te pergunto: venha para Jesus nesta manhã. Venha formar a nova aliança com Ele. Venha ter um encontro real com Ele. Você já tentou de tudo. Você já buscou várias portas. Mas eu te pergunto: bata na porta de Jesus, que você encontrará solução. Bata na porta de Jesus, você vai encontrar solução. Aonde está a primeira vida para Jesus? Aonde está a primeira alma para Jesus nesta manhã? E eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar pela tua casa, pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu irmão, pela tua tia, o teu tio, enfim. Eu quero orar pela tua família. Dentro da tua casa tem o problema. Dentro da tua casa está enfrentando dificuldade, mas Jesus tem a solução. E eu vou orar por você agora, já agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Deus por estar fazendo esta obra. Querido Deus e Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, colocada em meu coração. Eu agradeço a ti, Senhor, que teu Espírito Santo continue, Senhor, nesta obra, nos dando direção, Senhor, em pregar a tua palavra, nos dando direção, Senhor, em proclamar o teu evangelho. Ó, meu Pai, preguei a tua palavra, Senhor, que o nome de Jesus venha a ser glorificado, Senhor. Eu oro por estas vidas, Senhor, que estão nos seus lares, precisando de uma palavra, precisando de resposta. Ah, Deus, salva, cura, liberta, Senhor. E eu creio, Senhor, que o Senhor não mudou. É o ontem, hoje e eternamente. Continua, Senhor, falando, Senhor. E amanhã, Senhor, estaremos de volta. Louvor